Quem tiver dúvidas, me interrompa aí. Pode falar no meio, não tem problema. Liga o telefone e me interrompe, tá bom? Que como eu vou estar aqui pelo PowerPoint, fica mais fácil. Bom, então hoje a gente vai aprender relações e funções. Funções, ele é um tema muito legal, ele é bastante dinâmico e ao mesmo tempo esse é um dos seus maiores defeitos também, porque ele fica muito amplo, fica difícil da gente trabalhar. Mas vamos ver o que a gente consegue arrancar dessa história aí de função, certo? Antes de falar de função, então, a gente precisa falar de plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano cartesiano é essa imagem que vocês estão vendo à direita aí, certo? Agora aqui, cadê para eu pegar? Eu mudei, gente, o meu Office, meu pacote Office, por quê? Porque eu peguei o teste do Office 2016, agora eu instalei o Office 2010, craqueado, e aí eu não estou achando a canetinha, aquela nossa bendita canetinha que me permite escrever. Aí vai ver, nem tem nisso. Então, parece, eu vi ontem, em algum momento, achei, tá aqui no mesmo lugar. Então vamos lá. Então, aqui na imagem nossa esquerda, a gente tem o nosso plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, então, ele é o conjunto de todos os pontos possíveis que você puder imaginar. Tá bom? Aqui a gente separa o nosso plano cartesiano em quatro partes simétricas, quatro partes parecidas, semelhantes, que são o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Certo? Então, para a gente representar um elemento do nosso plano cartesiano, a gente precisa de um par ordenado que é o nosso ponto, tá bom? Então, por que ele é par-ordenado? Porque a ordem importa. O ponto 2, 1 seria diferente do ponto 1, 2. O ponto 1, 2 seria esse ponto aqui, que eu estou marcando agora. Ó. Ele estaria aqui. Então, um par-ordenado, a ordem importa, porque se você troca aqui a abscissa com a ordenada, ponto vai ser diferente. Então, ó, já para falar, a primeira variável a gente chama de abscissa, a segunda a gente chama de ordenada, certo? Não precisa nem ser variável, mas aqui a primeira parte do ponto é abscissa, a segunda parte do ponto a gente chama de ordenada. E a gente tem que, se a gente troca a ordem dos dois, então os pontos também são diferentes. Ideia tranquila aí, né, do plano cartesiano. O plano cartesiano, quem teve a ideia dele foi o Descartes, o mesmo cara lá da semana passada dos complexos que teve presente, está aqui hoje também. E o Descartes, eu descobri que ele é o autor daquela frase lá, que é penso, se penso, logo existo. Eu não sabia. Na verdade, eu já tinha visto, mas eu tinha esquecido. Eu relembrei. Mas é isso, ele era um filósofo foda também. Então, primeiro vamos falar de relações. Relações. A gente fala de relações, vem muita coisa vem na nossa cabeça, né? Quando a gente fala de pensando até fora da matemática, tá bom? Então, vem muita coisa na nossa cabeça. Aqui eu trouxe até para a gente começar a nossa discussão o que o dicionário fala para a gente sobre relação, certo?
Então, primeira coisa, ato de relatar, relato, informação, descrição. Segundo, consideração que resulta da comparação de dois ou mais objetos. É nesse que eu quero focar mais, nesse número 2, certo? É uma consideração, então, que resulta da comparação entre dois ou mais objetos. Então, é sempre aí que a gente pode fazer qualquer associação entre dois objetos ou duas coisas qualquer, quaisquer, pode ser até ideias, né? Que não são necessariamente uma coisa, não é necessariamente uma coisa física, a gente está estabelecendo uma relação. Pela definição matemática, né? O que é o objeto matemática relação? É o quê? É uma correspondência, uma associação entre dois elementos de dois conjuntos diferentes não vazios, certo? Então, olha só, aqui embaixo a gente tem três representações da mesma relação, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho outro conjunto, certo? E aí eu tenho as associações que estão aqui no meio. Então, o 2 eu digo que aqui ele está associado com 1. O 5 aqui eu digo que ele está associado com o menos meio. E o menos 3 eu digo que ele está associado aqui por menos 4. Como? Assim estando. Não precisa aqui nesse momento nem de uma lei muito específica de formação. Tá bom? Aqui, ó, se a gente reparar, a gente já está no nosso plano cartesiano com os pontos. E aqui a gente tem as mesmas associações, porque olha só, x, o 2, ele está associado com o 1. Olha aqui o nosso ponto A. O x é o eixo horizontal, né? O eixo aqui que está deitado. E o y é nosso eixo vertical, nosso eixo aqui que está em pé. Então, ó, quando x é igual a 2 e o y é igual a 1, a gente tem esse ponto A aqui, fechando essa associação, mostrando com quem o 2 está associado. Aqui, ó, nós temos o quê? O menos 3 está associado com o menos 4, ponto C. E o 5 associado com o menos meio, ó, aqui na metadinha entre o 0 e o menos 1, certo? E a gente tem a mesma associação descrita em forma de tabela, certo? Bem simples também. X, Y e por aí vai. A gente tem a mesma associação representada de três maneiras diferentes, tá bom? Então, função. Vamos finalmente chegar em função, né? Que é a ideia que sucede, que vem logo após a ideia de função. Então, função já é algo mais específico. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função, certo? O que é a função, então? Função é uma relação específica. Por quê? Olha só. Ela é uma função, é uma relação entre dois conjuntos A e B não vazios, de forma que todo elemento de A tem exatamente um elemento correspondente no conjunto B, certo? Aqui eu não coloquei a imagenzinha do diagrama de Venn, mas tudo bem. É exatamente o elemento correspondente em B através de uma lei de formação, certo? Então, agora, aqui a gente está falando mais da matemática, mas também poderia ser em outros lugares, outras funções, né? Função também, se você procurar no dicionário, função é algo muito presente no nosso cotidiano e é uma ideia também muito ampla, porque muita coisa pode ser função, né? Por exemplo, todo mundo tem sua função no trabalho, todo mundo tem sua função em casa, certo? Essa função, ela está sempre associada com essa ideia do que eu tenho vamos chamar de objeto. Eu tenho um objeto de entrada
que ele vai passar por uma lei, alguma lei vai alterar ele de alguma forma, e eu tenho o meu objeto de saída, que é o objeto de entrada modificado pela lei que eu inventei, certo? Então, todo objeto que eu tiver no meu primeiro conjunto, ele vai estar associado a uma saída quando ele passa pelo processo, tá? Essa é a ideia. O mesmo objeto, ele não pode ter duas saídas diferentes, certo? E um objeto, ele não pode não ter saída, tá? Ele tem que passar pelo processo de formação e tem que me dar algum resultado, tá bom? Então, por exemplo, olha aqui. Como que eu faço para olhar para um gráfico e saber se esse gráfico se trata de uma função? Bom, os cada x, então, que é o nosso conjunto de entrada, está aqui representado pela reta horizontal, cada x tem que estar associado, então, a apenas e no máximo um elemento de y para ser uma função. Então, como que a gente faz para testar? A gente desenha retas verticais. Por quê? Porque olha só, esse x aqui, vamos supor que seja 1 esse x, aqui x igual a 1. Ele está associado a esse valor aqui do gráfico, olha só. Então, e se toda vez que eu fizer retas verticais aqui nessa imagem, vocês vão ver que essas retas elas vão cortar o gráfico apenas uma vez sempre. E isso mostrando que essa reta, essa função, desculpa, esse gráfico é uma função, tá bom? Por exemplo, aqui, olha só, aqui é a mesma coisa. Qualquer reta vertical que eu fizer, ela vai cortar o gráfico apenas uma vez, tá? Aqui na C também, ó, não tem segredo. A única, então, que eu teria um problema seria aqui na E, que eu tenho um lugar que eu corto, e isso faria com que ela cortasse o gráfico duas vezes. Então, de todas aqui, a E não é uma função, tá? Então, olha só. Por exemplo, um exemplo de função também. Aqui, ó, quando eu falo de função e coloco dois pontos, eu estou querendo dizer para vocês qual que é o meu conjunto de onde que estão os elementos que vão ser a entrada e onde que estão os elementos que vão ser a saída da minha função, tá? Aqui, ó, na minha função, no f de x, o que está entre parênteses depois do f é o que está entrando. O que está depois da igualdade é o que está saindo. Então, se entra uma variável x, a saída eu vou multiplicar ela por 2, certo? Então, se entrou menos 2, a saída é menos 4. Se entrou 3, a saída é 6. Se entrou 5, a saída é 10. Certo? Eles têm essa diferença da equação. A equação, ela só mostra um resultado, né? Quando, por exemplo, aqui 2x é igual a zero. Isso é uma equação. Agora aqui eu vou representar esse f de x, ele representa todos os valores possíveis de 2x, com x estando aqui dentro desse conjunto aqui, certo? Então, olha só, aqui de maneira geral a gente representa assim, eu tenho uma função de um conjunto A num conjunto B, então eu pego um elemento de A e eu transformo ele em f de A. Essa é a minha saída y quando eu for colocar no gráfico, certo? Então, o gráfico, os pontos do gráfico de uma função, ela é formada o gráfico de uma função é formado pelos pontos x, f de x, tá bom? Vamos lá. Então, domínio de uma função. Como que a gente faz
para conseguir identificar o domínio de uma função, né? O conjunto de todas as entradas possíveis para minha função. Se eu tenho gráfico, como que eu faço para identificar a partir de um gráfico? Olha só, aqui eu faço a mesma coisa. Eu faço retas verticais. Aqui, ó, não tem nenhum, para esse x aqui, não tem nenhum y associado. Então, esse x especificamente não faz parte do meu domínio, porque ele não está associado a ninguém, e a gente viu que para ser uma função, todos os valores do domínio têm que estar associado a exatamente um elemento do contradomínio, certo? Então, quem são? O primeiro valor de x que tem associação aqui, ó, da direita para a esquerda, é o 1. E o último vai ser o menos 1. Então, eu tenho que o domínio da minha função são todos os valores que variam de menos 1 até 1, tá? Quando eu coloco entre colchetes assim, é um intervalo. Eu pego todos os valores que estão entre menos 1 e 1, tá? Nesse caso específico, é um intervalo fechado, porque a chave está para dentro. O colchete está para dentro. Se ele tivesse para fora, assim, ó, seria aberto, ou seja, o menos 1 e o 1 não entrariam. Tá bom? Então, olha só. Outra forma, quando você pega a forma algébrica, como que você faz para descobrir o domínio? Existem dois casos que a gente vai ver aqui. O primeiro é quando você tem uma função que ela é fracionária, ela tem fração. A segunda é quando ela tem radiciação. Esses são os dois únicas operações que vão nos dar problema agora. Tá bom? Então, por exemplo, como que eu faço para descobrir o domínio da função aqui do exemplo 1? Como que eu faço? Bom, a única coisa que não pode acontecer aqui é o que? Esse x mais 1 ser igual a zero. Por quê? Porque numa fração, o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, a minha restrição está aqui, ó. X mais 1 tem que ser diferente de zero. Se x mais 1 tem que ser diferente de zero, o x tem que ser diferente de menos 1. Então, o menos 1, ele não pode estar no domínio dessa função, certo? Por quê? Porque se o x assume o valor de menos 1, o denominador da fração zera e dá pau. Então, o domínio dessa função são todos os números reais menos o elemento menos 1, certo? Pode ser os reais ou também poderia ser todos os complexos, certo? Todos os complexos menos o menos 1, tá? Aqui no segundo caso, então vocês não sempre vão fazer. Desculpa, voltando para o primeiro. Então vocês sempre vão fazer isso. Se vocês se encontram com uma fração, uma função fracionária, vocês têm que garantir que o denominador seja diferente de zero. Se vocês têm uma função com radiciação, vocês têm que garantir que o que está dentro da radiciação seja maior ou igual a zero. Então, x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente, pelo menos se você estiver trabalhando com os reais, né? Com os complexos, vai que vai, ó, não tem restrição. Porque com os complexos a gente consegue tirar raiz de número negativo. Aqui não, né? Se eu estou trabalhando com os reais, aí eu não consigo extrair raiz de número negativo, então eu não posso ter. Então x menos 1 tem que ser maior ou igual que zero. Passando o menos 1 para lá, eu tenho que x tem que ser maior ou igual a 1. Então o domínio dessa função, ó, são todos os x que são maiores ou iguais que 1, tá bom? A imagem da função. A imagem a gente não falou ainda. Existe uma diferença entre o conjunto imagem e o conjunto contradomínio. O conjunto contradomínio é todos os valores que poderiam ser saída. A imagem é todos os números que de fato são saída. Tá? Então, olha só, como que eu consigo identificar o conjunto imagem através do gráfico? Através do gráfico é muito simples, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou traçar linhas horizontais agora. E eu vou ver qual que é o primeiro e qual que é o último valor de y que corta o gráfico. Ó, o primeiro é 2,
Aqui corta, todo mundo corta, e o último é o menos 2. Então, a imagem dessa função, os valores de y que de fato estão associados a algum valor de x, são o menos 2. São todos os números que estão entre menos 2 e 2. Olha o y igual a menos 3. Ele está associado a alguém aqui nesse caso? Não, então ele não faz parte da imagem, tá bom? Olha só, aqui no exemplo algébrico, se eu tenho que uma função que vai do domínio com esse conjunto aqui, com esses três elementos, para esse contradomínio com 5 elementos, como que eu faço para descobrir a imagem da minha função? A imagem da minha função é o resultado de todas as entradas. Então, olha só, se eu entro com x e saio com 2x, então com a entrada menos 2, a minha saída é menos 4. Com a entrada 3, a minha saída é 6. Com a entrada 5, a minha saída é 10. Então, eu tenho que a imagem da minha função é menos 4, 6 e 10. Olha só, nesse caso, o conjunto imagem é diferente do conjunto contradomínio. Tá bom? Então, a gente vai aprender a classificar as funções. Tá bom? A primeira classificação que a gente tem são funções injetoras. O que são funções injetoras? Funções injetoras são quando cada elemento do meu conjunto imagem. Então, olha só, quem é meu conjunto imagem aqui nessa imagem? Meu conjunto imagem aqui, ó. Então, repare que eu estou indo de A para B. O conjunto A é o conjunto onde estão as minhas entradas. E o conjunto B é o conjunto onde estão as minhas saídas, né? O meu contradomínio. E quem que é o conjunto imagem? São os valores que realmente são saída de alguma entrada. Quem que são os valores que realmente são saída de alguma entrada? Esses daqui, certo? Então, para ser uma função injetora, eu tenho que cada um dos meus elementos da imagem, ele tem que estar associado a somente um elemento do meu conjunto domínio. Então, olha só, esse aqui está associado a esse daqui está associado a esse, e o terceiro está associado ao terceiro desse lado. Reparem que cada um desses que estão associados está associado a um só do domínio. Mas aqui, ó, eu tenho que o meu conjunto imagem pode não ser igual ao meu conjunto contradomínio. Olha esses dois elementos aqui que eu acabei de circular agora. Eles não fazem parte do conjunto imagem, certo? Mas ela ainda é injetora, porque não tem o mesmo valor o mesmo elemento da imagem não está associado a dois elementos do domínio diferentes, tá bom? Então, olha só, como que eu faço para identificar no gráfico se eu tenho uma função que ela não é injetora? Simples, olha aqui, eu traço linhas horizontais. Ó, esse valor de y que eu acabei de riscar, que é o y igual a 80, ele está associado a dois valores diferentes de x. Olha só, y igual a 80, que está na imagem, ele está associado a esse valor de x aqui, o menos 8, e a esse valor de x aqui, o 10. Então, menos 8 e 10, tanto quando eu dou a entrada para a função menos 8 e quando eu dou a entrada para a função 10, eu obtenho o mesmo resultado de y, que é igual a 80. Então, essa função ela não é injetora, tá? Porque o mesmo y está associado a 2x diferentes. E aqui, por último, é o teste que eu faço aqui, ó. Se eu pego duas saídas diferentes, então as entradas têm que ser diferentes. Aqui não é x mais 2, é x1 diferente de x2. Eu consigo concluir, ao substituir a função pela sua lei de formação, eu consigo identificar então que x necessariamente x1 é diferente de x2, no caso dessa função aqui 2x mais 1. Tá bom?
Então vamos lá, uma função sobrejetora. O que que é uma função sobrejetora? É quando o conjunto do contradomínio é igual ao conjunto imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio estão associados a pelo menos um elemento do meu domínio. Ou seja, quando todos os meus valores de y eles estão associados a um valor de x. Olha só o que acontece. Reparem que esse elemento aqui, ó, ele está associado a dois elementos do conjunto contradomínio. Então, essa função aqui que eu estou mostrando, ela não é injetora, mas ela é sobrejetora. Tá bom? Aqui eu nem vou discutir muito isso que está em azul, porque ele não é tão usual assim, mas fica aí nos slides para vocês verem depois. Tá bom? Caso precise. Mas a ideia principal da sobrejetora está aqui, né? Sobrejetora. Então, eu tenho sempre essa ideia de sobre, né? Essa ideia de algo que cobre, algo que toma conta, né? De sobre, de que abrange tudo. Então, na sobrejetora, o domínio abrange todo o contradomínio, né? Sempre vai ter um elemento no meu domínio associado a um elemento do meu contradomínio. E, finalmente, a função bijetora. Quando que uma função é bijetora? Quando ela é sobrejetora e quando ela é injetora ao mesmo tempo. Então, olha só, aqui, ó, todos os elementos de B estão associados a um elemento de A, e cada elemento de B está associado a apenas um elemento de A. Então, essa função ela é bijetora, tá bom? Então, é só eu fazer os testes que eu já ensinei que você vai conseguir fazer o teste da bijetora. Você vai fazer os outros dois testes, tá? E aqui, então, o que eu tenho? Eu trouxe, eu coloquei essa imagem só para a gente ver, né? Porque dá para a gente fazer, por exemplo, criptografia. Caramba. Criptografar mensagens, por exemplo, né? Com funções bijetoras. Por quê? O rolê do bijetor é o que? Eu consigo tanto ir quanto voltar. Se eu pego um elemento do meu domínio, eu sei a qual elemento do contradomínio ele está associado. Só que se eu pego um elemento do contradomínio, eu também sei qual é o elemento do domínio que ele está associado, porque todos estão associados a algum elemento de x e somente a um. Então, olha só, eu consigo criptografar mensagens, por exemplo, e descriptografar, né? Eu mudo, eu faço aqui, eu faço essa alteração, e quando eu precisar, eu sei que eu posso voltar. Então, olha só, se eu recebo essa mensagem aqui, eu consigo identificar quem eram as letras que originaram elas. Então, olha só, o U, que seria a minha saída, né? Ele se tornou a minha entrada agora. Então, quando eu entro com U, eu volto com H. E aí eu teria. E aí por aí vai. O R, quando eu entro com R, eu saio com um E. Né? Minha função devolve o E. Quando eu entro com Y, a minha função devolve o L. Entendeu? Então, a função bijetora, ela tem essa associação muito forte que é ela ter a ida e ter a volta. Porque olha só, por exemplo, essa aqui. Se eu tento fazer uma função inversa aqui que vai de B para A, eu não consigo, porque eu teria dois elementos do domínio relacionados, tem o mesmo elemento do domínio relacionado a dois elementos do contradomínio diferentes. E essa daqui, a injetora também não daria certo, porque esses dois aqui, ó, esses dois elementos do domínio não estariam associados a nada. Então, só na bijetora que eu conseguiria ter uma função inversa que vai de B para A. Tá? É isso. Então, vamos falar um pouco agora, rapidão, de composição de funções. A gente pode compor funções, tá? Aqui eu coloquei, parece um G vezes F, mas na verdade eu chamo de G bola F, tá? É um G bola F. Nossa, meu Deus.
escrevendo assim aqui com o mouse fica horrível. Mas eu digo que é um G bola F, tá bom? Então, o que que é a G bola F? G bola F é exatamente eu pegar aqui, vamos lá. Imagine então que eu tenho a função f igual a x mais um e eu tenho a função g igual a 2x. O que é a função g bola f? É eu compor g bola f é igual a g de f de x. Então, ó, no lugar do f de x, eu coloco o que ele é. E aqui dentro do parênteses, a entrada do meu g é a saída do meu f, tá? Então, olha só, e no final das contas, então, eu tenho que a minha composição é 2x mais 2, tá bom? Reparem que aqui, ó, se o meu f sai de A e vai para B, o meu G sai de B e vai para C, então G bola F vai de A para C, tá? Reparem que, ó, f de x levou para A e B, g de x levou de B para C, tá? Então aqui, ó, não é f bola g que vai levar de A para C. Quem vai levar de A para C é o g bola f. Eu pego da direita para a esquerda aqui para eu fazer esse nominho aqui, certo? G bola f. E é assim que eu faço composição, tá? Eu pego a minha função inteira, eu pego a saída do que está à direita e eu jogo na entrada do que está à esquerda. E função inversa. Função inversa é exatamente o que eu falei. Para a função inversa de uma função, como que eu faço para saber se uma função tem inversa? Ela vai ter inversa se e somente se ela é objetura. Esse se e somente se indica que tanto uma função, se uma implica duas coisas, esse se e somente se. Se uma função é invertível, então implica-se que ela é objetura. Se uma função é objetora, então implica que ela é invertível. Tanto a ida quanto a volta vale, tá? Então, para condição, para uma função ter inversa, ela tem que ser bijetura, tá? Então, ó, como que eu falo, como que eu chamo a função inversa? Função inversa é f elevado a menos 1, tá? Sempre que você vê uma função elevada a um expoente negativo, você vai se perguntar o que está acontecendo. Aí você lembra que eu estou falando de função inversa, tá bom? Olha só, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho que y é igual a 2x mais 1, porque f de x sempre é igual a y, né? Se f de x é igual a 2x mais 1, então eu quero saber assim, se eu entro com o valor de y, se a minha entrada agora era o que era antes da saída, como que eu faço? Por exemplo, se eu tenho a saída 2, como que eu faço para descobrir qual é a entrada que gera essa saída? Então, o que eu faço aqui? Y igual a 2x mais 1. Olha só, eu começo a isolar o valor de x. Começo a isolar o x. Quando eu isolo o valor de x, eu chego nessa equação aqui. E então, essa é exatamente a minha função inversa. F de menos 1 é igual a x menos 1, tudo isso dividido por 2. Reparem que, ó, quando eu entro em f com 1, ele me devolve 3, certo? Agora, quando eu entro com 3 em f de menos 1, na inversa de f, ele tem que me devolver 1. Tá? Se eu entro com 1 aqui e saio com 3, aqui eu tenho que entrar com 3 e sair com 1. E olha só, f elevado a menos 1 de 3 é de fato 1. 3 menos 1, 2, 2 sobre 2, 2. Tá? No gráfico, o gráfico de uma função e de sua inversa, eles são sempre simétricos aqui nesse eixo, ó.
No eixo, ele é o eixo que divide o primeiro e o terceiro quadrante em dois ângulos iguais, tá? Esse ângulo aqui, ele é igual a esse. E as imagens se espelham a partir desse eixo. O que é uma função par? Vamos lá. Professor, Dúvida? Oi. para mim ficou um pouquinho confuso a última equação que você fez. Essa daqui, x menos 1 dividido por 2. Deixa eu ver. Não, essa é do fx. O EG. Aí. Aonde aqui? Isso, essa daí mesmo. Aqui tá circulado ali o y menos 1 Ah, tá. Que tá dividido por y 2. menos 1 dividido por 2. Aqui, ó, eu tinha que y era igual a 2x mais 1, certo? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu subtraí um dos dois lados, porque isso é uma igualdade. Quando eu subtraio um dos dois lados, o 1 da direita some e aparece um menos 1 na esquerda. Então, fica y menos 1 é igual a 2x. E aí, eu divido os dois lados por 2, tá? Por quê? Porque agora eu deixei o x isolado aqui à minha direita e eu tenho uma equação, e eu tenho uma expressão aqui com y, certo? Então essa é a minha função inversa. Por quê? Porque quando eu pego uma saída y, eu consigo, eu consigo definir qual que vai ser a sua entrada, tá? Através dessa equação aqui, y menos 1 sobre 2 é igual a x. Tá? Então, olha só, se eu tenho a minha saída, que no caso vai virar minha entrada 3, né? Por exemplo, quando a saída da minha função é 3, qual que é a entrada? 1. Quem faz isso é minha função inversa. Quem me diz isso é minha função inversa. Eu tirei sua dúvida ou não? Ficou mais claro, é que pegou um pouquinho ali um pouquinho na inversão ali. Eu obrigado a fazer a inversão no caso ali, né? Isso, aqui eu fiz porque eu queria achar essa inversão, tá? Geralmente o exercício vai pedir ou alguma coisa do gênero, tá? Aí você faz. O que você faz para você achar a inversão? Você pega a sua lei de formação e iguala ela a y, porque f de x é igual a y. E depois você isola o x. Você deixa o x sozinho na igualdade. Esse é o processo de você encontrar a função inversa. Agora foi? Sim, sim. Agora foi. Certeza? Obrigado. Sim, ficou mais claro. Tá bom. Qualquer coisa você me fala. Então, olha lá. O que é uma função par? Uma função par é uma função que ela é simétrica em relação ao eixo y. Olha o eixo y aqui, ela é simétrica. Então, se eu dobro, por exemplo, se eu pego essa imagem, imprimo ela numa folha e eu dobro ela exatamente aqui em cima do eixo y, o gráfico dos dois lados eles iriam se coincidir. Então, sempre que isso acontece, eu digo que uma função é par. A maneira de ver isso algebricamente é eu dizer que eu aplicar a função em um número, eu colocar como entrada um número numa função, é a mesma coisa que eu colocar o oposto como entrada, né? Ambos os casos eu vou ter a mesma saída, tá? Então, f de menos x é igual a f de x. Seria o mesmo que eu dizer que f de 1 é igual a f de menos 1. F de 2 é igual a f de menos 2. Então, é isso que acontece numa função par. Não importa se o número que eu dou como entrada é positivo ou negativo, que o resultado vai ser sempre o mesmo. Isso acontece com cosseno de x, né? E vai ser o mesmo, o resultado vai ser o mesmo e vai ser espelhado aqui, né? No eixo y. Isso acontece quando eu tenho uma função de f de x igual a cosseno de x,
tá? E eu tenho também nesse caso aqui, ó, quando há uma função de segundo grau, onde o b é zero, fica ax² mais c. É exatamente esse caso aqui que está nesse gráfico que eu trouxe aqui nessa imagem, tá? Esse gráfico é a função x² menos 5, tá bom? Então, a entrada, por exemplo, olha só, reparem aqui, 1 e menos 1. 1 ao quadrado, 1 menos 5 me dá menos 4. Menos 1 ao quadrado me dá 1. Menos 5, 4. Menos 4 também. Então, e como por causa desse quadrado aqui, sempre vai dar na mesma coisa, independente se o número é positivo ou negativo. Tá bom? Essa é uma função par. Uma função ímpar. O que é uma função ímpar? A função ímpar, ela é espelhada em relação à origem, certo? Em relação a esse ponto da origem. Para eu conseguir entender ela, eu tenho que pensar em duas dobras diferentes. Se antes eu dobrava a folha só no eixo Y, agora primeiro eu vou dobrar a folha no eixo X, certo? Essa imagem, ela ficaria aqui em cima. E depois eu dobro ela novamente no eixo Y. Agora sim elas vão se coincidir, tá? Então, quando eu falo que um gráfico ele é simétrico em relação à origem, eu estou falando que eu vou fazer duas dobras de folha e aí sim eu vou conseguir fazer os gráficos se coincidirem, tá bom? Algebricamente, eu digo que menos a saída é igual ao menos da entrada, certo? Esse menos aqui, ó, menos f de x é igual a f de menos x. Seria a mesma coisa que eu dizer que f menos f de 1 é igual a f de menos 1, tá? Esse gráfico da função aqui que eu passei é do gráfico de 1 sobre x, tá bom? O gráfico de 2x também acontece isso, tá? Olha só um exemplo aqui, ó. Menos f de 2 é igual a menos meio, certo? Porque aqui eu tinha 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 2, o menos vai ficar para a fração toda. Se eu coloco esse menos 2 de volta aqui embaixo, ó, é a mesma coisa que se eu tivesse a função f de menos 2, tá? Só para vocês visualizarem. Bom, vamos ser mais práticos agora, tá bom? Vamos falar das funções afins, que são as funções de primeiro grau, tá? Quando que uma função ela é de primeiro grau? Ela é uma função de primeiro grau quando ela tiver exatamente esta forma aqui, certo? f de x é igual a ax mais b. Tá? Repare que ela é diferente de uma equação de primeiro grau, porque na equação de primeiro grau, aqui na esquerda, eu teria um valor só. Agora, na minha esquerda, eu tenho f de x. E quando eu tenho f de x, isso quer dizer que isso daqui vai assumir vários valores, e não apenas um só, tá bom? O valor que multiplica x eu chamo de coeficiente angular, e o que está sozinho aqui eu chamo de coeficiente linear. O gráfico de uma função de primeiro grau, ele é sempre igual a uma reta, tá? Olha aqui o exemplo. Ele vai ser sempre igual a uma reta. Toda função de primeiro grau ela é bijetora. Portanto, toda função de primeiro grau é invertível, tem inversa. No caso aqui, o gráfico, nem sempre, isso aqui é mentira, tá? Isso aqui desconsidera. Então, tá, o que é a raiz de uma função? Raiz de uma função é quando eu igualo a minha função a zero. Tá? Eu quero saber quais são as entradas que retornam uma saída zero. Então,
A raiz de uma função de primeiro grau, ela é dada através dessa fórmula. X é igual a menos b sobre a. Então, se eu quero descobrir o valor que faz dar zero na minha função, eu resolvo dessa forma. Tá bom? Então, se eu tenho a equação 2 terços de x mais 1, quem que é a raiz? A raiz é menos 1 dividido por 2 terços, que vai me dar menos 3 meios. Então, menos 3 meios é o número que zera a minha função. É a entrada que eu preciso para que a minha saída seja zero. Tá bom? Vamos explorar aqui um pouco? Oi. Eu não entendi porque 2 terços. Não entendi. Da onde que saiu? Por causa daqui, ó. Olha o valor de A e o valor de B. Eu só apliquei a Ah, fórmula. eu não tinha visto, desculpa. Imagina. Pode perguntar sempre que precisar. Então, então, vamos abrir aqui. Vamos explorar. Olha só que interessante aqui, ó. Esse site, esse link aqui que eu peguei, olha só. Ele associa os valores de x, olha essa coluna de x aqui, certo? Com um valor de y. Então, olha só. Eu vou pegar aqui e vou pegar a reta. Dado 2 pontos, é possível traçar uma reta. Olha. Então, olha só. Aqui eu tenho que o quê? Eu tenho uma função de primeiro grau e eu consigo alterar o valor de A ao valor de B. Ó, o valor de A é o meu coeficiente angular. Por quê? Porque quando eu altero o meu valor de a única coisa que muda na minha reta é o ângulo dela. Olha só, eu consigo girar ela com o valor de A. Repare que quando A é zero, ela é uma reta horizontal, completamente horizontal, né? Ela vira uma constante, tá? E aí, reparem que o valor de B é o coeficiente linear, por quê? Porque ele só anda com a reta, tá? Ele vai fazer a sua reta andar, ele não altera o ângulo dela, tá bom? Por isso que ele se chama coeficiente linear e coeficiente angular. Olha só o que aconteceu ali. Se eu altero o ângulo agora, ó. Certo? É assim que se brinca com esse gráfico. Olha só, aqui no caso, ó, eu teria a equação menos 4,8x mais 0,1. Tá? Essa seria a função. Aqui eu teria a função menos 4,8x mais 6,5. Tá bom? Então, é isso que acontece quando eu altero A e altero B. O A altera o ângulo da minha função e o B altera a linearidade. O link vai estar no slide, se vocês quiserem ficar brincando depois disso aqui, fique à vontade. Bom, como que a gente faz para esboçar o gráfico de uma função de primeiro grau? Para a gente esboçar o gráfico de uma função de primeiro grau, a gente vai precisar do quê? Primeiro, a gente sabe que o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. O que a gente precisa para desenhar uma reta? A gente precisa de 2 pontos, tá? Dado 2 pontos, se a gente tiver 2 pontos, a gente pode traçar uma reta e vai conseguir traçar o gráfico da função. Então, olha só, se eu tenho uma função f de x, se eu tenho uma função f de x igual a 2x menos 6, eu escolho arbitrariamente dois valores para x para eu conseguir determinar o ponto. Então, olha só, eu escolhi o ponto, o x igual a 3 e x igual a 4. Então, eu calculo f de 3 no caso me deu 0, e f de 4 me deu 2. Olha os pontos, esse é o ponto 3, 0, esse é o ponto 4, 2. A partir deles, então, eu tracei minha reta. E é assim que eu desenho
que eu esboço o gráfico de uma função de primeiro grau, tá? O gráfico de uma função de primeiro grau ele pode ser crescente, olha só, à medida que o x aumenta, o valor de y também aumenta, tá? Isso é um gráfico crescente. Quando o valor de x aumenta nesse segundo caso aqui, o meu valor de y diminui, certo? Tá vendo que ele está descendo. Quando que isso acontece? Quando o meu valor de a, lembra que o a que altera o ângulo da minha reta? Então é exatamente por isso. Quando a é negativo, eu digo que a minha função, o meu gráfico é decrescente. Quando o meu A ele é positivo, eu digo que o meu gráfico ele é crescente. Tá bom? Só mais uma vez aqui, ó, para vocês verem lá aqui no exemplo. Olha só. Então, ó, A positivo, A1/2, a minha reta é sempre crescente, ó. Quanto maior o meu A, mais rápido cresce a minha reta. Agora, olha só, A0 fica completamente deitado, não cresce nem decresce, é uma constante. E quando A é negativo, ela passa a decrescer de novo, e quanto mais negativo for, mais rápido ela decresce. Tá bom? Meu Deus, faltam 10 minutos. Tá? Então aqui, como que eu faço para estudar o sinal da minha função? Eu acho a raiz e aí eu desenho o meu gráfico crescente ou decrescente, tá bom? Aí eu olho aqui para o lado, eu olho aqui, ó, olha só. Olha aqui esse gráfico, tá? O valor de y tá aqui, certo? Então, se eu quero, por exemplo, que f de x seja maior que zero, ou seja, eu quero saber quais y que são maiores ou iguais que zero. Y que são maiores ou iguais que zero, eles estão associados a esses x aqui, que são maiores do que 3. Então, a solução é x maiores que 3. Isso no caso porque o 3 é a raiz dessa função. Tá? Então, quando vocês forem fazer o estudo de sinal de uma função de primeiro grau, você encontra a raiz, certo? Aí você vê se o gráfico é crescente ou decrescente, certo? E aqui, por exemplo, se ele é crescente, depois da raiz ele vai ser positivo, antes da raiz ele vai ser negativo. Se ele é decrescente, antes da raiz, que ele é positivo, e depois da raiz ele é negativo. Tá bom? Função quadrática. Função quadrática é desta forma aqui, ax² mais bx mais c. As funções de segundo grau, o gráfico delas são uma parábola, certo? Essa forma aqui. Parábola lá da antena parabólica, certo? As raízes da função de segundo grau a gente já estudou, é Bhaskara, tá? Então, uma função ela pode ter até uma função de segundo grau pode ter até duas raízes reais, certo? Pode ter uma só raiz real e pode não ter nenhuma raiz real, tá bom? E pode ter no máximo duas. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de uma função de segundo grau. Aqui a gente dá para observar, ó, as raízes também são sempre os valores de x que estão aqui quando o gráfico corta o eixo x, né? Então, olha só, as raízes dessa função aqui é o -2 e o 2, tá? Que é onde o gráfico corta o eixo x, tá? Numa função, então, de segundo grau, ó, numa função de segundo grau, aqui, ó, eu tenho só uma função ax², tá? Só tenho o valor de a para alterar aqui. Mas olha o que acontece com a. O que o a faz? Olha só.
Primeiro, vamos ver no caso mais extremo, a igual a zero. Quando a igual a zero, a minha função vira uma reta, né? Porque ela vira de primeiro grau, obviamente. Quando A ele é positivo, eu tenho que a concavidade da minha parábola fica para cima. A parte aberta da minha parábola fica virada para cima. Eu digo que é uma função feliz, ó, quando A é maior, quando A é positivo, A maior que zero. Agora, ó, ela vai cada vez vai ficando maior essa concavidade e quando ela passa a ser negativo, a concavidade vira para baixo, tá? Olha só que legal. Quando eu vario o valor de A numa função de segundo grau, tá bom? Então, voltando para cá, quando a gente for fazer estudo do gráfico, a gente vai ver o quê? Se o meu A é positivo, então a parábola é feliz. Se o meu A é negativo, a minha parábola é triste. São esses dois casos exatos que eu tenho aqui. Parábola triste, parábola feliz, parábola triste, tá? Esse ponto aqui, ó, eu chamo de vértice da parábola, tá? Esse ponto aqui. Chamo de vértice, ou esse ponto aqui, chamo de vértice também. Quando a minha função ela é feliz, o meu vértice é onde é o menor valor possível de y, é o mínimo de y. Quando a minha função é triste, eu tenho o máximo valor de y, tá? Esse valor do vértice ele vai ser importante agora. Vamos ver. A gente pode encontrar o vértice de uma parábola. Toda parábola ela é simétrica, certo? Ela é simétrica. Ou seja, todos esses pontos aqui, ó, eles estão à mesma distância. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Essa distância aqui é igual a essa distância aqui. Esses pontos eles estão exatamente na metade do caminho entre esses dois caras. Então, ó, eu ousaria dizer que a abscissa do meu vértice ela está exatamente no meio caminho das minhas duas raízes. É exatamente isso que eu faço. Olha só, para eu descobrir o valor do x do vértice, eu tiro a média das minhas duas raízes. Eu somo elas e divido por 2. Quando eu faço isso, eu obtenho menos b sobre 2a. Olha o exemplo. Então, essa é a fórmula. Menos b sobre 2a para achar o x do vértice. Como assim? Olha só, se eu tenho uma função 3 meios x quadrado menos 3, nesse caso, o que eu tenho? B é 0 e A é 3 meios. Então, fica 0 dividido por 2 vezes 3 meios, né? Na verdade, é menos 0 dividido por 2 vezes 3 meios. E isso vai me dar 0. E é exatamente isso que a gente tem, né? Olha só, o valor de x no vértice aqui é 0. Ele está exatamente em cima do eixo y. Tá? E o valor de y, então, ele vai ser o quê? Vai ser o valor de y do vértice é f do x do vértice. Quando eu aplico menos b sobre 2a na função, eu vou acabar obtendo menos delta sobre 4a. Tá? Menos delta sobre 4a, então, é o y do vértice. Calculando aqui, menos delta sobre 4a, eu vou obter o menos 3, que é exatamente aonde ele está cortando aqui o eixo y, nesse ponto mínimo, no caso. Tá bom? E estudo de sinal de uma função de segundo grau. Como que eu faço o estudo de sinal de uma função de segundo grau? Então, olha, eu vou ter que primeiro esboçar o gráfico, tá? Como que eu faço para esboçar o gráfico? Eu determino a concavidade da minha parábola, eu encontro aqui o valor do meu vértice, tá bom? E aí sim, encontro as minhas raízes também, e aí sim eu vou fazer o estudo de sinal, tá bom? Reparem que, ó, aqui, essa daqui, essa função aqui, ó, ela não tem nenhuma raiz, tá? Olha só, ela não corta o eixo y em nenhum momento.
Esse caso aqui, eu digo que o meu epsilon, ele é menor que zero, porque ele não tem nenhuma raiz, tá? Aqui, ó, eu digo que o meu epsilon, nessa de baixo aqui, o meu epsilon, ele é igual a zero, porque eu só tenho um valor de x que corta, olha só o x0 aqui. Só tenho um valor de x que corta, tá? E nesses dois outros casos, eu tenho que o meu epsilon é maior que zero, tá? Então, olha só. Aqui, ó, nesse caso aqui é positivo, entre x1 e x2 é positivo, antes de x1 é negativo e depois de x2 é positivo. Aqui ele é negativo entre x1 e x2, positivo antes de x1 e negativo antes de x2, sendo que x1 e x2 são as raízes dessa equação, tá? Aqui, ó, ele é negativo sempre e aqui ele é positivo sempre, tá? Então aqui eu tenho outra forma de escrever isso, ó. F de x é maior que zero, maior ou igual a zero, isso no primeiro caso, tá? Eu estou falando assim, quando que a minha função ela é maior que zero? Quais são os valores de x que faz com que essa função seja maior ou igual a zero? São os valores de x que estão entre x1 e x2, tá? Que estão entre as duas raízes. Aqui, no segundo caso, que é esse caso aqui, quando que a função é maior que zero? Sempre, né? Ó, ela está sempre maior que zero aqui. Então, são todos os reais. Nessa daqui, na terceira, quando que ela é maior que zero? Ela é maior ou igual a zero quando x é menor do que a primeira raiz e quando x é maior que a segunda raiz, tá? E a quarta, quando que ela é maior que zero? Nunca. Então, a solução ela é vazia, tá bom? E, finalmente, a gente pode fazer o estudo de sinal de uma composição de funções, ó, de uma multiplicação de funções. Imagina que eu tenho a função de primeiro grau ou a função de segundo grau. Como que eu faço para descobrir, fazer a regra de sinal para essa função uma vezes a outra? Primeiro, eu encontro a raiz da minha primeira função. A raiz disso aqui é 2x menos 10 igual a zero, então x é igual a 5. Essas aqui são as raízes da minha segunda equação. 2 e 3 são as raízes da minha segunda equação, essa equação aqui. Então eu coloco, então olha só, eu tenho lá 2x menos 10, certo? A é positivo nesse caso, então essa função ela é crescente. Então eu tenho que depois do 5 ela é positivo e antes do 5 ela é negativo. Olha só, eu coloquei negativo em todos aqui. Certo? Aqui, a minha função é aqui de segundo grau, o A dela é positivo, então ela é uma parábola feliz. Se ela é uma parábola feliz e as raízes são 2 e 3, ela vai estar aqui desse jeito. Então, ela é o quê? Ela é positiva antes da primeira raiz, ela é negativa entre as duas raízes e positiva depois, tá? Então, agora, como que eu faço para descobrir o produto dessas duas? É simples, eu faço regrinha de sinal, tá? Menos com mais, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Mais com mais me dá mais. Tá bom? Esse é o estudo de sinal que a gente faz. Então, se por exemplo aqui eu quisesse que isso daqui fosse maior ou igual que zero, eu ia falar quais são os valores de x que faz com que isso aqui seja maior que igual que zero. São os x que estão entre 2 e 3 e são os x maiores do que 5. Tá bom? Se eu quisesse os menores que zero, seriam x menor que 2 e x que estão entre 3 e 5. É isso que eu tinha para falar hoje, galera, na nossa aula. Estão vivos? Levemente? Oi?
Levemente vivo. Levemente vivo. Sim, a aula de hoje eu achei que eu ia conseguir fazer uma aula mais legal, mas não rolou. Mas foi interessante para a gente ver os gráficos, né? Vocês gostaram do gráfico? Quando eu variei o A e o B? Vocês Aham. deu para entender melhor fazendo aquilo? Sim. Fica bem mais visível, né? Uhum. Vocês entenderam como que os coeficientes alteram o gráfico? Comentem aqui no chat, por favor, quem puder. Sim. Tem que ser no chat? Não pode falar, não? Não, pode. Não, sim. Pode falar, sim. Não, é que tem uma galera que não fala pelo microfone aí, por isso que eu falei. Mas poderia sim. Mas que bom, então. Tá? Que ajudou. Eu vou postar o slide lá no material extra, e aí o link vai ficar no slide. Se vocês quiserem brincar com isso, explorar um pouco mais, dá certo, tá? Beleza. E, e eu vou, logo mais, eu passo uma lista para vocês sobre função, tá? Daquele jeito, para vocês treinarem o que for. Uhum. Bom? Tenham um ótimo dia, um ótimo domingo para vocês. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela aula. Fiquem bem. Beijinhos. Tá bom? Aham. Até Obrigada pela mais. aula, Boa Andrei. semana para Até mais. vocês. Bye, bye. Goodbye.